Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O meu desejo hoje, a minha oração é que você receba da parte de Deus revelação, entendimento, através da palavra que nós vamos ministrar aqui, através da oração que nós vamos fazer. Talvez seja a primeira vez que você chega aqui neste canal, talvez você viu na timeline aí do seu YouTube, talvez alguém te enviou através de um compartilhamento, ou talvez você é uma pessoa que já está aqui frequente, acompanhando o nosso canal há algum tempo, de uma forma ou de outra. Eu quero que você saiba, você está aqui porque Deus trouxe você para cá, porque Deus tem uma palavra para liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que você cresça espiritualmente, para que você receba o favor de Deus com entendimento, que é o favor de Deus que está chegando na sua vida. Que o Senhor nos dê hoje aquilo que nós estamos buscando e esperando dele, e que ele seja para nós esse Deus favorável e abundante em nome de Jesus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu gosto de fazer dois convites aqui. Primeiro, é que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E também te convido para que você leia comigo aqui a palavra de Deus aqui no livro, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas suas mãos, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Se você não puder agora, talvez você está ouvindo ou assistindo esse áudio em um lugar que não dá para você ler a Bíblia, a referência vai ficar na descrição do vídeo e a qualquer momento você pode voltar, acessar essa informação, essa referência bíblica e ler, para que você tenha essa experiência de leitura recebendo diretamente das Escrituras e do Senhor. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que essa pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Aqui, esse texto nos fala de coisas tão profundas e tão importantes. Eu quero destacar dois pontos. Não posso deixar de falar sobre a sabedoria, que é algo que nós temos que buscar, e aqui o texto fala que Deus nos dá de forma livre e abundante. Então, busque sabedoria. Salomão já dizia ali no capítulo 4 de Provérbios que busque, gaste tudo que você tem adquirindo sabedoria. Ame a sabedoria e ela retribuirá com o seu fruto. Ou seja, ame, deseje ser sábio e Deus vai te dar sabedoria. Mas eu quero tocar dois pontos. E um dos mais importantes que eu vou tocar aqui é com relação à nossa fé. Aqui o apóstolo diz que aquele que duvida, ele tem a mente instável. Tudo que ele faz é instável, é como a onda do mar que vai para lá e para cá e não se resolve. E é necessário que nós tenhamos uma fé estável, que nós tenhamos uma fé que não duvide. Uma coisa é você ter dúvidas a respeito de coisas que você precisa aprender. Nós precisamos aprender e as dúvidas durante o processo de aprendizado, elas são boas, elas são saudáveis, elas nos levam a fazer perguntas e as perguntas nos trazem respostas e que nós vamos crescer. Esse tipo de dúvida ela é importante, precisamos desenvolver para que elas nos tragam aprendizado. Mas no que diz respeito à fé, nós não podemos ter dúvida, nós devemos crer de todo o nosso coração. Porém, desenvolver uma fé madura é um processo que nós levamos na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem desenvolver uma fé madura, uma fé constante, que não é agitada, como aqui o apóstolo faz essa comparação com uma onda do mar para lá e para cá, por causa da falta de experiências com a fé. Jesus diz, numa certa passagem, que a nossa fé
é como um grão de mostarda, uma pequena semente. E o que é ser como um grão de mostarda? Ela começa pequena, mas precisa ser plantada. E Jesus fala que quando a grão de mostarda ele é plantado, nasce ali uma hortaliça grande que até os passarinhos fazem ninho dela, debaixo dela. Ou seja, uma pequenina semente, ela cresce e se torna algo, muito, mas muito infinitamente maior do que ela começou. Assim também a nossa fé. Precisamos exercer fé, precisamos desenvolver a nossa fé. E o texto aqui está nos ensinando como que eu desenvolvo fé. Quando eu persevero na palavra de Deus. A perseverança aqui é exatamente quando nós temos uma palavra de Deus, confiamos nessa palavra e não abrimos mão dela em momento nenhum. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer as Escrituras, preciso saber o que Deus diz a respeito das lutas que eu tenho vivenciado, o que Deus diz a respeito da saúde, das finanças, do meu casamento, da minha vida profissional. Qual a resposta? O que Deus diz na sua palavra acerca dessas coisas da minha vida? E quando eu conheço o que Deus diz acerca disso, eu vou orar e Deus vai me responder, eu vou ter entendimento e eu preciso perseverar nessa palavra. O que acontece muitas vezes é que os ventos das circunstâncias, eles confrontam a nossa fé. As circunstâncias, elas gritam e gritam muito alto. Os problemas, as dificuldades, eles batem contra nós de forma impetuosa para que nós venhamos desistir de crer e perseverar na nossa fé. E sabe qual que é o resultado disso? A nossa fé se torna algo inconstante. Nós precisamos crer hoje, amanhã a gente não crê. Você vem e recebe uma palavra de encorajamento nos nossos encontros aqui, você encerra esse vídeo, sai para a sua vida animado, encorajado, mas as circunstâncias do dia vêm, as lutas aparecem e talvez no final do dia você não está com aquela mesma fé, não está com aquela mesma empolgação. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que a nossa fé acompanhe as nossas emoções. A fé não é assim. A fé é uma certeza que eu tenho, mesmo que as minhas emoções digam de forma diferente, mesmo que as circunstâncias me tragam uma resposta diferente, mesmo que os meus sentimentos eles estejam apontando em outra direção. A minha fé ela é superior a tudo isso que eu posso sentir. É fato que a minha fé ela produz algum tipo de sentimento, mas os nossos sentimentos eles podem nos trair em relação à fé. E por isso muitas vezes nós nos tornamos inconstantes em relação à fé. Como eu disse, dúvidas durante o aprendizado, elas são boas, geram boas perguntas, mas a dúvida com relação à fé, ela é prejudicial. Então eu preciso ter uma fé constante, uma fé firme, uma fé estável. Não podemos ter uma fé que hoje eu estou crendo, amanhã não creio mais. Hoje eu recebo uma palavra, fico empolgado, fico animado, vou para cima, de repente as circunstâncias vêm e eu desanimo. Não, não pode ser assim. E como que eu faço para que a minha fé não seja instável? Como que eu faço para que a minha fé seja consistente e eu possa perseverar e não sendo assim como a onda do mar levada para lá e para cá? O texto nos diz: perseverar diante das provações. As lutas, elas chegam na nossa vida e o propósito não é que ela nos mate, que ela nos destrua, mas é que ela gere em nós perseverança. É uma construção. Nós, o ser humano, é um ser de aprendizado. Nós, desde nossa mais tenra infância, nós passamos todo o tempo aprendendo. Um animal, uma vaca, um cachorro, um bicho qualquer, eles já nascem com instinto, eles já sabem buscar o alimento, nasce, já anda e já vai buscando autonomia para sobreviver. Nós não, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos aprender. Então tudo na vida nossa, nós como seres humanos, tudo é um processo de aprendizado. Nós aprendemos a falar, aprendemos como comer, aprendemos a amar, aprendemos a deixar de amar. Tudo é um aprendizado. Então, quando nós falamos sobre fé, também é um processo de aprendizado. Você hoje crê e aí, de repente, você dá uma fraquejada na sua fé. Como que eu faço a minha fé perseverar? Eu vou para a palavra. Eu vou buscar o que Deus diz e aí eu vou alimentar a minha fé. Eu estou passando por uma luta financeira, eu vou buscar
todos os versículos na Bíblia que falam sobre vida financeira, e eu vou ler, eu vou confessar essa palavra e minha fé vai ser edificada. É mais do que nós apenas lidarmos com os nossos sentimentos e emoções, mas é nós crermos contra o que eu sinto, contra o que eu vejo, contra as minhas emoções. A fé muitas vezes vai contrariar tudo isso. É aquele momento em que você está vivendo uma luta grande e a palavra fala com você assim: aquietai-vos. A mensagem que eu preguei ontem, você pode ler aí, você pode acessar aí no canal. Ontem eu falava sobre aquietai-vos. Há um momento que está todo mundo lutando, está todo mundo confuso e de repente Deus fala com você: fique calmo, descansa, porque eu estou agindo. Isso é fé. E como que a gente consegue descansar no meio das lutas? É difícil. É difícil nós descansarmos. O que nós queremos é o quê? Lutar, fazer alguma coisa, dar o nosso melhor, se esforçar. E de repente Deus está falando assim: aquieta, espera e veja o livramento que eu vou trazer. Há alguns momentos em que está tudo muito quieto e Deus fala com você: levante-se, desperta, entre em ação, faça alguma coisa e Deus vai te dirigir e você vai fazer e de repente você vai ver as coisas acontecendo. Andar pela fé é andar muitas vezes contra as circunstâncias. Ter uma fé madura, uma fé constante, uma fé que não seja instável, é um processo que nós vamos desenvolvendo à medida em que nós nos relacionamos com Deus, à medida em que nós conhecemos a sua palavra e à medida em que nós vamos tendo experiências de fé. Por isso a oração, ela é a chave para isso. A oração é a chave para que nós venhamos crescer. Você ora. E quando você ora, você apresenta a sua causa diante de Deus. E Deus te responde na palavra. E quando você tem a resposta na palavra, você crê que a sua oração foi respondida. E você persevera naquilo que Deus falou com você. E quando você vê o milagre, a sua fé é edificada. Quando você escuta o testemunho de alguém que passou por uma prova de fé, a sua fé é edificada. Isso vai acumulando dentro da gente. A fé ela é cumulativa. Quanto mais experiência você tem, mais você cresce, mais você é edificado. A fé é um processo contínuo. Então, eu te encorajo hoje a buscar a palavra de Deus em todos os sentidos da sua vida e cresça em fé. Vamos orar? Pai querido, eu apresento a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem agora e em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um. Que ninguém, Pai, saia desse momento de oração agora apenas com o coração emocionalmente tocado, mas que a sua alma seja edificada com fé, além das circunstâncias. Que essa pessoa, Pai, que muitas vezes está passando por uma luta tão grande, que já recebeu palavras, mas deixou de crer porque as circunstâncias apertaram, que hoje o Senhor traga encorajamento, o Senhor traga uma nova unção, traga uma nova fé sobre o coração dessa pessoa, para que ela possa saber que o Senhor continua ali e que as promessas do Senhor elas não foram revogadas. Pai querido, essa pessoa que muitas vezes já passou por decepções, passou por frustrações, foi enganado, machucado e agora ela está com a sua fé, Deus, abalada. Hoje seja o dia de cura, seja o dia de restauração, seja o dia de, Senhor, recompor a estrutura de fé dessa pessoa, que ela possa enxergar toda a experiência que ela adquiriu até hoje e entender que isso é um insumo na constituição da sua fé estável. Pai, e que esse que está começando, Pai, a entender o que é a fé hoje, ele receba uma porção dobrada da tua unção, para que possa ter forças, para que possa perseverar e ver o resultado das suas orações e do seu relacionamento contigo, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus te sustente na sua jornada. A nossa perseverança é um resultado do favor de Deus sobre a nossa vida. Se inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo, deixando seu pedido de oração, seu testemunho e compartilhe. Envie esse vídeo para alguém. Assim como você recebeu de alguém esse vídeo, também compartilhe. Você vai ser um canal de Deus, porque tem alguém que precisa receber essa mensagem, ouvir essa mensagem, e você é o canal que Deus escolheu para isso. Então, siga em paz, tenha um dia abençoado e nós continuamos a proposta aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.